Bem-vindos ao Caminho da Bruxa. E hoje nós vamos falar sobre rituais e sobre sabás. Igual a gente falou na aula de feitiços, mas recapitulando aqui, os rituais são feitiços com etapas extras e que geralmente eles têm horário certo de acontecer, dia certo de acontecer, lua certa de acontecer e vão envolver os 4 elementos. Que é assim para todo mundo, não é? Você pode fazer um ritual que não tenha nenhuma dessas especificações, mas de maneira geral é assim que eles acontecem e é essa a diferença. Eles podem estar associados com algum evento do calendário ou com algum evento natural específico. Por exemplo, você pode fazer um ritual para a lua cheia, você pode fazer um ritual para comemorar um dos sabás. E agora nós vamos entender o que é um sabá. Os sabás são as datas comemorativas da roda do ano. É muito comum realizar rituais na magia meridiana. Por exemplo, se você vai fazer uma oferenda ou alguma coisa para agradar uma entidade que você está cultuando, você pode sim fazer um ritual. Se você vai fazer um ritual para tentar se comunicar com essa entidade, também pode ser um ritual. Tem vários motivos que possam levar uma bruxa ou bruxe a realizar um ritual. E dentre eles tem a questão da roda do ano. Em rituais também podemos fazer um ritual em equipe ou em coven. Você pode fazer ritual com outras bruxas, outras pessoas, e você pode fazer um ritual sozinho também. Também é muito comum a gente levar o ritual para dentro da natureza, fazer ele na praia, fazer ele na floresta, fazer ele no campo. Então você vai estar trazendo o ritual, os elementos da natureza para dentro e ter um ritual imersivo dentro da própria natureza. Quando falamos de roda do ano, trata-se de uma tradição quase tão antiga quanto a humanidade. Culturas e povos antigos que viviam em sintonia com a natureza acreditavam que o tempo não seguia de maneira linear, mas sim cíclica, onde passado, presente e futuro coexistiam, e em alguns momentos mágicos, essas espirais do tempo se tocavam. São dias em que os portais entre os planos espirituais e físicos se abrem e permitem que forças místicas ultrapassem os véus entre os planos de um lado para o outro. A roda do ano também vai estar acompanhando a trajetória do Sol e a trajetória da Lua e a comunicação entre eles. Então vamos sempre celebrar estações do ano, equinócios, solstícios e a rotina da natureza, como as épocas das colheitas, as épocas do plantio e o círculo da vida e o círculo da natureza de maneira geral. Isso vem de uma época onde os povos e a natureza eram um só. A gente muitas vezes se esquece que nós somos seres humanos e que nós somos partes da natureza, nós somos também animais, nós também somos partes desse ecossistema maravilhoso que é a natureza. Então nós somos parte dela e não algo separado e distante. Então, cada um dos festivais era um dia de celebração, era um dia de descanso, para honrar o trabalho que foi realizado, honrando as mudanças das estações e as dádivas que a natureza dá. Por causa disso, essas datas receberam o nome de sabá, que vem do grego sabato, que significa descansar. No total, nós temos 8 sabás dentro de uma roda do ano padrão. 4 que vão celebrar os equinócios e os solstícios e 4 que vão relembrar os momentos da colheita, os momentos do plantio e o ciclo da vida. E em algumas culturas, essas datas também vão celebrar a trajetória dos deuses. Do deus que seria o máximo masculino, da deusa que seria o máximo feminino. E isso pode também incluir todas as subdivisões desses deuses. Então, por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Você segue um panteão que cultua somente a natureza. Então, um deus pode ser o sol, o outro pode ser a terra ou a lua. Você cultua um panteão grego. Então, os deuses masculinos vão ser honrados pelo deus e as deusas femininas vão ser honradas pela deusa. Mas isso, na verdade, é um espectro, tá? Então, a gente vai enxergar isso como se fossem 2 entidades geradoras. Não precisa ter uma nomenclatura, mesmo porque sexualidade não é algo importante nesse sentido, não interessa muito. É mais a questão de dar a vida, de fazer a vida acontecer. Era uma jornada vista pelos povos antigos como a roda sempre a girar.
representando a própria jornada da vida humana e da natureza, com o nascimento, crescimento, maturidade, envelhecimento, morte e renascimento, pois tudo começa e renasce de novo e de novo e de novo, como uma dança cósmica, divina e infinita. Como essa roda do ano nasceu, foi criada no hemisfério norte, a roda original vai seguir as estações do ano no hemisfério norte, vai seguir as épocas de plantio e colheita no hemisfério norte e todo o ciclo da vida de acordo com o hemisfério norte. E em função disso, e porque talvez não vai fazer tanto sentido para uma bruxa aqui no hemisfério sul, de cultuar a primavera no meio do outono, a gente também subdividiu essa roda do ano em outras rodas. E uma das opções é a roda sul. Então a gente tem a roda norte, que foi originária lá no hemisfério norte, se você quiser seguir ela, porque a roda original também tá beleza. Tem a roda sul, que ela é uma subdivisão acompanhando o hemisfério sul e as datas e processos naturais do hemisfério sul. Tem uma roda mista que coloca os equinócios do hemisfério correto, mais os outros períodos do hemisfério norte. E você também pode criar a sua própria roda de acordo com o seu microclima da sua região ou com o seu padrão de vida, ou você pode não seguir roda nenhuma. Na verdade, vai tudo de acordo com as suas crenças, de novo fazendo referência à nossa tabela, de novo lembrando que vai tudo de acordo com o que você acredita. Se você acha que não interessa a questão do equinócio, não interessa a questão dos solstícios, se você não acha que é bobagem fazer ritual para eclipse, tudo vai de acordo com a sua crença. Então, o seu padrão de celebração, o seu padrão ritualístico, ele vai ser algo muito pessoal, vai ser algo muito de acordo com o que você prefere, com o que você acredita, com a sua vivência e a sua recepção da natureza. A mudança dessas rodas, ela é puramente geográfica e não apresenta nenhuma razão mágica. Como não existe regra, você pode seguir a roda do ano que mais se conecta com as suas crenças e visão de mundo, ou não seguir roda nenhuma. Como eu acabei de falar, as rodas vão contar uma história dos deuses, em algumas vertentes pagãs, como a bruxaria natural e a Wicca, e eu vou contar essa história para vocês. Em Samhain, o ano começa, e o véu que separa os mundos fica mais fino, permitindo a travessia de um mundo para o outro. As energias vão atravessar livremente e essa data é o que a gente conhece como Halloween. É um festival do fogo e também é muito conhecido em várias culturas como festa ancestral. As pessoas não só fazem pinturas corporais, como também vão colocar em altares as fotos dos ancestrais, honrando a vida que lhes foi fornecida. Nas entidades, o Samhain vai marcar a morte do Deus Sol, que vai dar a sua vida para que a vida na Terra seja possível. E a deusa vai lamentar a sua morte, vai lutear durante 6 semanas. Essa época é o ano novo das bruxas e por causa disso é a época que a gente faz resoluções de ano novo, queimamos pedidos, entalhamos abóboras, nos preparamos para o ano que está por vir. Você também pode ler tarô, confeccionar varinhas e colocar as fotos dos seus ancestrais no altar para honrar os seus mortos. Também pode acender velas. A sua celebração vai acontecer de acordo com a sua preferência e o que se conecta com você. Depois da morte do Sol, ele vai renascer em Iuli, que vai ser o nosso segundo festival. Iuli também é conhecido como Natal, e é um festival de luz, que comemora o espírito da terra e vai reafirmar a vida. A roda gira e renasce. E a criança da promessa que acaba de nascer, ou seja, o Deus que acaba de renascer, vai trazer esperança. Para celebrar este festival de luz, os povos antigos acendiam fogueiras e essa data também representa o solstício de inverno, onde a gente tem a noite mais longa do ano. A gente vai decorar árvores, tocar sinos, fazer guirlandas, enfeites, como a tora de Iuli. E de novo, você é quem vai escolher qual que é a celebração, qual que é o tipo de ritual que você vai fazer. O tempo passa e a primavera se aproxima. E em Imbolc vão nascer os filhotes. E esses filhotes
também vem com a lactação das cabras e das mães. Essa é a época do leite, que é o que significa a palavra Imbolc. É um momento de purificação e de banimento do mal. A deusa se recupera de ter dado à luz, trazendo vida e fertilidade para a terra, fazendo com que as sementes brotem e germinem. São os primeiros passos em direção à primavera. Nessa época, fazemos roda de velas, varremos a casa, limpamos e abençoamos nosso espaço e os nossos instrumentos sagrados. No início da primavera, o equinócio de primavera de Ostara faz com que os dias e a noite voltem a ter a mesma duração. O equilíbrio é atingido novamente. O auge da fertilidade da terra, que volta a se enfeitar com flores e frutos. E também nasce o amor entre os deuses. É uma época representada pelo ovo e pelo coelho, que tem um período de gestação de 28 dias, que é o mesmo período de uma lunação. Os ovos representam a fertilidade e a reprodução e estão pintados e enterrados em oferenda à deusa. É tempo de renovação, de colher flores, de enfeitar casas, de fazer oferendas e de realizar o plantio de árvores e flores. Os deuses se unem em Beltânia e o feminino e o masculino vão se unir para gerar a vida. É uma época fértil que representa a fertilidade entre os animais e a colheita do próximo ano. Mergulhando um atame em um cálice, representamos o casamento sagrado simbolicamente, que sustentará a terra, trazendo abundância e fartura. Também podemos atrair a nossa própria fertilidade. Você pode fazer isso pulando um caldeirão ou uma fogueira. É uma celebração alegre, onde acendemos fogueira, guardamos suas cinzas para feitiços de fertilidade e podemos fazer pedido amarrando laços nas árvores, fazer guirlanda, usarmos na cabeça essas guirlandas durante o rito, fazer oferendas e dançar. No início do verão a gente tem outro solstício, é Lita, e neste momento a gente tem o dia mais longo do ano. É o ápice das forças da natureza, seu ponto mais alto e forte. A terra é banhada pela fertilidade dos deuses e é a conquista das trevas por meio da luz. É um dia que traz poder e proteção, e tudo aquilo que foi sonhado e idealizado em Lita se torna realidade. Se canta e se dança, fazemos rituais na praia, pintamos runas para proteção, colhemos ervas e as penduramos para secar. Fazemos varinhas, acendemos velas e fazemos oferendas. Em Lamás chega o primeiro festival da colheita. O Deus Sol se transforma no Deus das sombras e doa suas energias para as sementes, para que a vida na terra possa ser sustentada. É tempo de se ensinar o que aprendeu. As flores murcham e os frutos vêm, e as noites começam a se alongar. O Deus está ao mesmo tempo se preparando para morrer e também para renascer. De dentro da deusa. É tempo de gratidão e de se fazer um sacrifício. Queime um homem de vinho com grãos, pedindo que a colheita seja sempre farta. Celebramos fazendo pães, velas, rodas de milho, coletando água da chuva, confeccionando garrafas de bruxa e as enterrando. No equinócio em Mabon, os dias e as noites voltam a ter a mesma duração. O equilíbrio também se restabelece. É a segunda colheita que marca o início do outono. O Deus se despede e prepara para abandonar o seu corpo. E a natureza se recolhe e se prepara para repousar e enfrentar o inverno. É hora de agradecer o ano que se foi. Honramos os sacrifícios dos deuses em um momento de gratidão, de oferendas e de escolher novos projetos para o próximo ano. Abençoe um cálice de vinho e o reparta. A cada um que o beber deve dar graças até que ele se acabe. Hora de limpar e remover as culpas e substituir por carinho e aceitação. Fazer amuletos, abençoar as portas do lar para proteger seus habitantes. O ciclo se fecha finalmente. E é importante a gente dizer que em outros panteões as divindades podem ser diferentes.
Também tem cultos a entidades específicas de acordo com panteões específicos em cada um dos sabás. Um exemplo disso é a deusa Brigitte, que é celebrada em Beltane, no panteão celta. Também temos Ostara, que é a celebração de Eostre, uma deusa nórdica. Ou em outros casos, como nos panteões gregos, a gente tem os deuses que são facetas dos deuses mãe e pai. Então, por exemplo, você tem Hécate ou Afrodite enquanto uma faceta da deusa mãe, ou Apolo enquanto uma faceta do deus pai. E isso vai novamente depender da sua crença enquanto praticante. E, finalmente, eu gosto de trazer a nossa atenção para semelhanças entre as celebrações pagãs e as celebrações cristãs. Acredita-se que muito do paganismo foi absorvido pela igreja para poder juntar mais fiéis, para que os fiéis não tivessem que abandonar suas práticas, que eles não queriam fazer isso. Então a igreja absorveu essas práticas para falar, não, a gente também tem essas práticas aqui. Você vai poder continuar celebrando o seu ritual e meio que roubou as práticas pagãs. Muito pouco se fala sobre isso e é muito difícil, mas muito mesmo, que eu fiz uma pesquisa extensa e não consegui encontrar muita coisa a respeito para trazer para vocês. E por causa disso a gente tem um pouco da época da Inquisição, que agiu destruindo um monte de livros, um monte de bibliotecas sobre, e também a caça às bruxas, né, que foi uma época realmente muito cruel contra o paganismo. E uma opinião que eu tenho, e talvez seja um pouco controversa, é que rola uma passação de pano para a igreja cristã, né, para os católicos, principalmente para os ortodoxos, que eles fazem perseguição religiosa até hoje, se a gente for bem honesto com a realidade, né, e as pessoas têm muito medo de enfrentar isso, então acaba que eles passam pano para essas festividades que foram roubadas das outras culturas. E também acredito que muito dessas informações foram ocultadas ou foram destruídas em nome da fé, né? Mas isso tudo é a minha opinião, tá? Por favor, não me processem. Então é isso que eu tenho para essa aula. Eu te convido a celebrar a roda norte, a roda sul, a roda mista, a roda que você quiser, mas manter viva essa tradição, manter viva essa cultura e essa honra à natureza, porque isso é um ato de coragem. Um beijo. Tchau!